Meus amados irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o assunto no deserto nos aproximamos mais de Deus. Vou ler Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus falando. O que aconteceu? Tudo que foi criado neste mundo, Jesus Cristo criou. Não fora Jesus Cristo, tudo o que se foi feito não teria acontecido. Foi através de Jesus, segundo a sua palavra. E a Bíblia diz, ela é muito clara em dizer que o diabo também foi criado por Jesus, por Deus, pela Trindade. E o que ocorre depois daí? Anjos, arcanjos, querubins, serafins foram criados para o serviço de Deus. E um dia, o diabo que governava esta terra, no mundo pré-adâmico, rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu. O mundo se perdeu então e Deus teve que recomeçar a raça humana. E lá estava quem? O diabo, nosso adversário. E ele quis discutir com Deus. Ele quis novamente tentar derrubar a criação. Encontrou-se com Jesus, se aproveitando num momento que Jesus Cristo estava jejuando, que estava fraco fisicamente. E que fez ele? Começou a mostrar as riquezas deste mundo. Coisa que muitos pregadores já abraçaram, né? Estão sentados lado a lado, de mão dadas com o diabo. Mas Jesus Cristo, ele começou a dizer o que estava na palavra. Está escrito, disse Jesus. Em outra oportunidade, ele disse, está escrito. E na terceira oportunidade, ele disse, está escrito. No deserto, quando o homem se perde, o deserto é uma coisa horrível, porque ele olha para a direita, é a mesma coisa que olhar para a esquerda. Olhar para frente é o mesmo que olhar para trás. O homem está perdido. Não há como encontrar um ponto de referência, a não ser que ele seja uma pessoa de altíssimo nível. E agora, ele depende só de sua habilidade e um pouco de ajuda de alguém para encontrar uma saída. Jesus Cristo chegou a este ponto. Quero fazer aqui uma abertura e dizer para vocês que Moisés tinha um sogro que conhecia o deserto. O nome dele era Obabe. Em outros lugares aparece com o nome de Jetro, em outro lugar como Reuel. Muito bem. Continuando. Quando Moisés precisou da ajuda do seu sogro, ele disse, vem conosco, e há de ser que se o Senhor nos abençoar, tu também serás abençoado. Mas ele disse, não,
Antes voltarei à minha terra. Abandonou a oportunidade de servir a Deus, de servir o seu genro, a sua filha, seus netos, para continuar vivendo no deserto, afastado da bondade e do desejo de Deus que o povo chegasse à terra prometida. Lá estava Jesus em discussão com o diabo, mas o diabo levava uma desvantagem muito grande, porque Jesus Cristo era antes ainda dele. Jesus Cristo citava a palavra e o diabo não tinha nenhuma palavra. É aí que nós descobrimos que estes falsos ensinadores que dizem fuja da religião, eles não sabem o que estão falando. Porque não é uma questão religiosa de defender placa de igreja. A religião significa ligar-se com Deus novamente, religare, do latim. Mas eles, como não estudam nem português, como saberão o latim? É duro, né? Viver num mundo que é só me dar um dinheiro. Aí, e Jesus repreendeu, repeliu o diabo pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Esta é a razão que muitas vezes o diabo aparece, ou os demônios aparecem na sua vida, muitas e muitas vezes tentando criar uma ideia que eles terão poder para fazer alguma coisa, para destruir a sua carreira. Mas Deus, Ele entende as intenções do coração. Quando você estiver no deserto, você se aproximará de Deus em oração, em jejum, em leitura bíblica. Jesus citou a palavra. Se você não cita a palavra, você fica citando o que os outros dizem, você não terá vitória. Lembre-se, as vitórias que temos hoje, elas se iniciaram no passado, pois que tão encarecidamente me amou. Passado. O verbo está no passado. Também livrá-lo-ei. Futuro. Começou no passado, não começou naquele momento. Saia de perto dessas pessoas que prometem uma cura imediata. Se você tem uma fortíssima dor de dente, vai no dentista e ele aplica uma injeção só para aliviar a dor, ela vai embora. Mas depois ela volta. Tem que ter tempo. Esqueça esta coisa, que as coisas são feitas em passes de mágica. Jesus repreendeu o diabo 1, 2, 3 vezes. Talvez você esteja passando por um deserto hoje, por uma dificuldade muito grande, talvez a maior da sua vida. Mas o Senhor Jesus, que venceu o diabo no deserto, Ele te ajudará, porque Ele já passou por esta adversidade no passado. Antes de tu nascer e eu nascer, Jesus Cristo já tinha enfrentado o diabo e teve a vitória. Esta é a razão que eu sempre creio que a vitória estará ao lado dos servos de Deus.
jamais vou dizer que eu acredito. Acredito, o verbo acreditar está em ligação de homem para homem, não de Deus para o homem. Esqueça isto. Em Deus você crê. Você não acredita. Você crê. Em Jesus você crê. No Espírito Santo você crê que Ele existe e que Ele é o nosso Consolador. Estando você no deserto desta vida, saiba que no deserto também tem abutres que querem comer a sua carne. Tão logo eles puderem, eles avançarão sobre você. Esta é a razão que nós temos que conhecer a palavra e repreender o diabo de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Já passei por muitos desertos. Muitos desertos já se passaram. Lágrimas já saíram dos meus olhos que nunca precisariam terem saído. Traidores, crocodilos, que fazem o inferno neste mundo. Mas Deus a todos julgará. Chegará um dia que o homem terá que dar conta até dos palitos de fósforo, se ele furtou de alguém. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? E amém.